Agora eu vou passar para a nossa segunda parte, que eu vou falar do nosso momento. Porque nós, médios, temos ouvidos, é muito comum. Nós falarmos assim, as pessoas estão dentro de uma bolha. É muito comum. Assim, as pessoas vivem numa bolha, as pessoas estão isoladas, cada um no seu quadrado. Então, vamos estudar isso daí. Todos nós, médios, principalmente médios em potenciais, os espíritas ou qualquer outro médium de qualquer outra religião, credo, seja o que ele for, que ele veio com uma missão de cumprir um determinado legado, se ele não prestar atenção, os espíritos maus, perversos, vingativos ou malfazejos, eles agem diretamente sobre os médiuns, principalmente os médiuns que têm responsabilidade. Então, vamos falar como eles agem e como nós temos que tirar, certo? Como sairmos da bolha, como sairmos dessa organização trevosa. Então, os espíritos trevosos, eles usam o fluido ambiental. Então, é uma facilidade onde tem desordem, tem desequilíbrio, desarranjo. O próprio fluido do local, do ambiente, eles podem cristalizar e fazer uma bolha. Vai cristalizar nossa aura espiritual, vai fazer uma cápsula, pode fazer aquilo que eles chamam capacete, pode fazer um chip, pode fazer o que eles quiserem. Tudo isso, esse agente materializado espiritual, mesmo no estado invisível, ele vai realizar o seu objetivo. Ele vai, mesmo invisível. Ele será como um plástico, será como um cristal, será como qualquer outro material transparente. E ele vai realmente fechar aquele médium. Às vezes, o próprio médium se fecha pela sua imperfeição. E os espíritos maus que querem dominar, que querem comandar, que querem ser dono, usam nós, médios, nesses momentos de fraqueza, nesses momentos em que nós ficamos irritados, bravos, perdemos o equilíbrio temporariamente, então nós estamos sujeitos a serem dominados por esses espíritos. Outra situação que nos leva a sermos dominados por esses espíritos são as drogas, as bebidas, os remédios de alta potencialidade, os remédios que nos tiram o equilíbrio, as vacinas. Então, todo esse potencial energético pode nos dar e criar uma bolha, pode cristalizar a nossa epífise, pode, de uma forma geral, nos impedir da comunicação com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior e com o anjo guardião. Porque cria uma espécie de uma crosta, de um impedimento. E isso daí, o que danos vai nos causar? Nós não conseguimos produzir, não conseguimos estudar, não conseguimos realizar nada, porque nós estamos presos nesta bendita bolha. Então, se falar que aquela pessoa não se melhora, ela está presa, ela não se evolui, está dentro da bolha. A gente ouve muito isso. Fulano está dentro da bolha, né? Mas essa bolha é isso daí. Pode ser dele, pode ser de fora. Quando nós estamos dentro de uma bolha, trazida para nós, nós vamos falar que então tem os médios, magos negros, que trabalham nessa energia densa e criam nós dentro dessa bolha. E quando nós estamos dessa bolha e que nós perdemos a nossa capacidade de mandar, de fazer,
nós passamos a ser submissas. Então, nós ficamos presos nas regiões umbralinas, e esses espíritos umbralinos acabam por dominar. Vão dominar um lar, vão dominar um centro, vão dominar uma cidade, vão dominar uma loja, isso aí é o que eles quiserem estar sob o controle. O controle deles vai sem limite. Mas nós, médios, temos que impedir, não deixar isso acontecer. Como? Nós temos que romper essa bolha, quebrar essa bolha. E todos vocês aqui conhecem que nós temos que desmagnetizar, limpar, retirar, desintegrar, solver, desmagnetizar. É um processo de limpeza, porque essa bolha não é a nossa aura. Ela pode estar até bastante ligada, porque a nossa aura é uma expansão do nosso pensamento, daquilo que fazemos. Mas é como se eles criassem uma outra postura para que aquilo ali feche. Então, nós ficamos com aquela energia presa em nós mesmos e nós nada fazemos, nada estudamos, nada crescemos, nada realizamos. Ficamos eternamente naquela situação, eternamente não consegue trabalhar, eternamente não consegue estudar, eternamente na maneira de dizer, nesta reencarnação. Nós nos tornamos improdutivos. Então, o médium, ele tem que fazer uma rogativa, vou fazer a prece após essa orientação. Nós temos que fazer uma prece para desintegrar, solver, quebrar, desmagnetizar esse vidro, esse plástico, porque pode ser um cristal, pode ser qualquer coisa, desde que nos mantenha cativos. É esse o objetivo, nos manter cativos. Mas quem vai quebrar tudo isso é você, sua equipe de trabalho e os elementares. Porque esse trabalho de cristalizar nós, quer dentro de uma bolha, quer em qualquer situação que queira nos colocar, sempre terá os elementares, que é o fluido em que eles trabalham. E sempre necessário será o ectoplasma. Sempre. O ectoplasma é a matéria mais importante que nós temos no mundo dos espíritos, o ectoplasma. Essa é a matéria de grande elaboração. Quer os bons espíritos usarão o ectoplasma, quer os maus espíritos usarão o ectoplasma. Então, esse ectoplasma, em que, quando o médium tem esse ectoplasma em maior abundância, ele é um médium de efeito físico, e assim ele pode realizar, pode curar, porque ele tem essa abundância. Se nós não temos essa abundância, então eu sugiro, e isso poderá ser muito bom, quando nós vamos a um frigorífico, onde são principalmente do gado em que vai de uma maneira internacional. Por quê? Ali são os melhores, os que estão mais bem curados, mais bem tratados, estão saudáveis, estão muito bem fisicamente. O gado, quando o animal é morto ou nós morremos, o que acontece? Daí algum momento, nós começamos a liberar esse ectoplasma. Na hora, morreu, libera o ectoplasma. Ele começa a sair do corpo. Vai levar aí algumas horas e vai levar aí até alguns dias. Quando o ser humano morre muito doente, muito desgastado, o ectoplasma dele quase zero. Porque ele não tem nem para dar essa vitalidade nele.
Quando o ser humano morre de desastre e ele está saudável, ele simplesmente morreu naquele momento de desastre, ele tem bastante ectoplasma, porque ele estava aí viçoso. Com 20 anos, 28, 30, 40, até os 50 anos, ele estava viçoso. Então, esse vício, essa virtude de saudável, então, ele faz essa energia. Então, nós, médios, para trabalhar com algumas dificuldades maiores que você precisa do ectoplasma, você deve buscar, pedir autorização e guardá-lo armazenado. Fizemos uma aula no ano passado sobre isso. Não sei se vocês assistiram, mas nós fizemos uma aula sobre buscar o ectoplasma. Então, nós pedimos autorização para pegar esse ectoplasma. Todo esse local que tem o ectoplasma é cuidado e velado pelos espíritos superiores, para não deixar os maus espíritos pegarem o ectoplasma. Os espíritos superiores velam, protegem aonde existe essa quantidade de ectoplasma, para que os espíritos inferiores não usem este ectoplasma. Então, nós ouvimos sempre falar dos sugadores, dos espíritos que sugam o médium, enfraquece ele, tiram a vitalidade dele. É isso, tira o ectoplasma, tira essa virtude de nós, nos enfraquece, ficamos sem elaborar a vitalidade. O ectoplasma vai estar em todo o reino animal. Todo animal tem ectoplasma, porque é o que faz a vida de um pequeno animal a um grande animal. Então, a quantidade entre o grilo e um búfalo, a diferença de ectoplasma é muito grande. Está me entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, é isso. Então, quando nós precisamos, nós buscamos nos melhores locais para retirada e armazenamento deste ectoplasma, porque ele se faz necessário. Quando nós vamos curar os espíritos, por exemplo, vamos trabalhar com espíritos sofredores. Eu preciso de ectoplasma. Por quê? Para reformar o perispírito, para ajustar se eles estão dilacerados, quebrados, ou tirado o pescoço, eu preciso do ectoplasma. Porque se o médium for dar sol dele, o médium vai ficar esgotado no final. Vai ficar acabado. Porque se o médium doar, o médium fica exausto, exaurido. Então, toda vez que eu tiver que fazer um socorro de doente, de enfermo, dos espíritos umbralinos, dos espíritos com dificuldade, dos ovoides, de toda e qualquer necessidade, necessariamente eu preciso do ectoplasma toda vez que eu for trabalhar com os espíritos. E quando eu, encarnada, vou olhar uma pessoa doente, hospitalizada, quando eu estou lá, se ela pegar na minha mão e segurar, eu vou doar esse ectoplasma. Quando você sair de lado dela, você está zonza de tanta doação. Então, você enfraquece, enfraquece. Então, o médium tem que saber que ele tem essa fonte de recurso de ectoplasma. Só que você precisa pedir autorização aos espíritos superiores que velam e que protege esse ectoplasma. Porque quando ele passa muito tempo, ele solve na atmosfera novamente. Então, quando ele estiver próximo, que ele está naquela elaboração ainda forte de ectoplasma,
nós somos capazes de retirar, porque é uma fonte de liberação de ectoplasma. Mas se ele passar por uma segunda, terceira e quarta dimensão, nós vamos ver ele diluir inteirinho na atmosfera. Me fiz entender? Próximo, ele está liberando o ectoplasma, ele está liberando aquele ectoplasma com muita força. Passado 2 horas, nós já vamos ter ele mais rarefeito. Passado 4 horas ou mais, muito mais rarefeitos ainda. É como um perfume. Na hora, você sente aquele perfume, mas, passado algum tempo, ele se perde. Por isso, o médium pede autorização, reserva, faz uma reserva espiritual, guarda nas nuvens, igual nós guardamos os documentos. Guarda nas nuvens. Todo médium sabe que tem que guardar documento nas nuvens. Eu digo, guarda o ectoplasma nas nuvens. A hora que você precisar, você pede aquilo que você reservou para você usar naquele trabalho curador. Sempre, sempre, sempre. Não esqueça nunca, de maneira nenhuma, isso que eu estou falando aqui. Por quê? Se você assim não usar, você vai ficar enfraquecida. E todos aqueles médiuns que trabalham muito, aí eles deixam de ser viçosos, eles ficam doentes, porque eles doam demais. E aí eles não têm uma força da vitalidade. Então, ele tem que substituir esse ectoplasma, como nós, quando não temos sangue, e que nós fazemos uma cirurgia, nós temos que receber o sangue de fora, o plasma, de qualquer outro local, de outro ser humano. Por que eu não estou falando para vocês pegarem do ser humano? Porque o ser humano, ele tem menos em abundância. E se você pegar uma pessoa viva, falar, vou tirar esse ectoplasma de fulano que é gordo, bonito, formoso, você pode deixar ele doente. Aí você vai deixar ele doente. Por isso, você não vai pegar dos humanos. Entendeu? Não vai me pegar dos humanos. Porque o humano vai ficar doente. Você pode observar que quando você está orando por alguma pessoa, ela fala, ora por mim, ora aí 1, 2 ou 3 dias que ela está doente, está hospitalizada, você vai ficar enfraquecida. Toda hora que você olhar, quando você perceber, você tá exausta. Perdeu toda a vitalidade, aí você vai sentir o corpo dolorido, as pernas doloridas, o corpo inteiro. Por quê? Você perdeu a vitalidade. Então, essa fonte de energia ectoplasmática é a melhor. Mas se você quiser pegar dos grilos, das minhocas, é problema seu. Então, você pega uma migalhinha assim, ou você pega um pacote de 10 quilos de ectoplasma. Então, é isso que eu estou dizendo. Depende da miligrama que você queira pegar. Alguém quer fazer uma pergunta nisso daqui que eu coloquei, que não me entendeu? Beatriz, Não, pode perguntar? Beatriz, confesso que eu não entendi nada sobre guardar o próprio ectoplasma. Eu Tá, não consegui acompanhar o raciocínio. então tá. Então, eu vou fazer uma prece e vou pedir para os espíritos permissão para mim fazer uma bolha nas nuvens, uma bolha em cima, no alto, a uns 30 quilômetros para cima, para você não pegar essa poeira, essa energia humana aqui, esses ódios, esses faniquitos das pessoas, porque aqui a nossa energia ela é muito pesada, é densa, é de ódio, é de raiva, é de tudo. Então, você pede a 30 quilômetros da atmosfera, você vai pedir para fazer uma bolha bem grande, de plástico, do que você quiser, para você pôr lá 1 tonelada. Beatriz, 1 tonelada de ectoplasma. Entendeu, Beatriz? 1 tonelada. Então, você vai fazer uma bolha, um zeppelin, igual aquela que voa, que antigamente tinha. É zeppelin, né, Li? É, Né? Então, você vai encher de ectoplasma.
E a hora que você precisar, você busca. Então, você tem essa fonte reservada de ectoplasma para você trabalhar. Só que você tem que encher sempre, porque na medida em que você trabalha, você precisa desse ectoplasma. Porque se você não fizer assim, qual será a sua dificuldade? Aí você está precisando daquele ectoplasma, mas aí você vai buscar. No momento, ninguém lá está usando, ninguém está trabalhando, ou não tem esse ectoplasma disponível para você. É isso daí que você tem que entender. Então, é você reservar, preservar, deixar guardado a 30 quilômetros para cima, um armazenado. Tem pessoas que fazem um container lá. Pega um container e põe lá um container com tanto que ele guarda, ele precisa guardar. Isso daí, um vagão de trem, enche alguma coisa, você tem que ficar cheio, não deixar esvaziar nunca. Porque se você precisar e for buscar na hora, vai que não tem. Mas Todos os animais têm. Todos, onde tem ovelha, onde tem carneiro, todo mundo tem. Mas por que eu estou pedindo para vocês ir buscar nos frigoríficos de exportação? Por quê? Porque o gado dali é de primeira linha. São saudáveis, não pode ter nenhuma doença, não pode ter nenhuma enfermidade, passa por uma série de compromissos. Então, eles são altamente saudáveis, de ordem geral. Vim viveu no mundo mais caipira, eu vou dizer como que era o ectoplasma. Aqueles que viveram no sítio vão me lembrar disso que eu estou falando. Antigamente, quando matava o gado, a vaca, o boi, lá na fazenda, no sítio, e que o pai e a mãe pegavam a carne para fazer o bife na hora, qualquer bife que botava no fogão, fazia bolha. Você se lembra disso? Quando a mãe botava a carne, na hora que saía da vaca lá e fazia, botava para fritar, fazia bolha. Vocês não lembram disso, não? Então, só eu que sou velha aqui mesmo. E aquela bolha que sai da carne no momento ali que ela está novinha, é o ectoplasma. Ela libera o ectoplasma. Certa feita, a gente vivia no mato, então os açougues matavam o gado e levavam a gente ia lá buscar, né, das feiras, tudo mais, para fazer a carne. Né? Aí chegou uma mulher chique da cidade, chegou lá, ela comprou a carne fresquinha, saiu do matadouro, veio ali fresquinha, e aí ela foi fazer o bife. Aí ela voltou lá e falou pro açougueiro: "Ah, sua carne não é boa. Encheu de bolha. Eu não quero, sua carne estava estragada." Não é que estava estragada, é que a carne libera essa energia ectoplasmática. Eu estou falando para vocês, né? Porque se um dia vocês forem comer uma carne novinha assim, você vai ver o ectoplasma que ela libera por algum tempo. Por isso que eles penduram o gado lá e deixam para liberar todo aquele ectoplasma, ok? Beatriz, pode perguntar. Horaci, mas assim, quando eu pego desse animal no frigorífico, e essa energia de Não, dor? Ele foi para o você vai, abate? não, você vai pegar o ectoplasma. O ectoplasma, você vai pegar a energia vital. E dentro da doutrina dos espíritos, o reino dos animais, eles vieram para auxiliar o homem, quer na alimentação, quer em qualquer coisa. E o animal que ele é morto, ele leva 6 meses para retornar no processo reencarnatório. O animal não fica igual nós no mundo dos espíritos, porque ele não é humano. Nós, humanos, fizemos coisa errada, ficamos sofrendo no mundo dos espíritos, ficamos com dor, porque nós temos que pagar os nossos erros, ficamos 30 anos, 1000 anos lá em sofrimento. O animal não existe isso, o animal não tem a lei dele. Assim que ele morrer, ele é recolhido pelas equipes e automaticamente retorna. É muito rápido. Gato, cachorro, periquito, o gado,
os cavalos, todo mundo volta com uma rapidez muito grande. Não é igual nós, que ficamos lá muito tempo até que vamos nos recuperar a nível de perispírito e mente, porque nós somos livres. E eles não têm essa liberdade. Eles têm o compromisso de nos proteger, nos alimentar e nos ajudar, nos trazer a lã e tudo mais. Não sei se te respondi, Beatriz. Você respondeu, mas eu não entendi, eu não consegui entender isso ainda. Eu vou precisar estudar sobre isso, porque eu fico pensando no sofrimento, porque nós, seres humanos, não precisamos do sofrimento do animal para poder sobreviver. Talvez está me pegando aí nessa questão. Mas veja bem, vamos falar um pouco da morte. Qual a diferença da morte de um humano e de um animal? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim que o animal morrer, ele é retirado para um local onde assiste a alma do animal. Assiste. O animal não tem sofrimento. O animal não tem dor após a morte. O animal não tem compromisso, ele não responde à lei humana. Ele pode sofrer antes, pode bater, pode machucar, pode jogar água quente no cachorro, pode fazer mil coisas. Mas assim que o cachorro morrer, acabou a dor dele. Acabou a dor. Não existe mais. Porque ele retorna automaticamente para o reino dos animais. E lá eles podem ser cuidados, pode ser, mas sem dor. Porque ele não tem esse processo que nós chamamos de evolução, que fala os hindus, a dor, o sofrimento. Agora, o humano não. O humano, ele morre, se ele está em dor, ele fica naquela dor, ele fica naquele sofrimento, ele fica passando pela situação em que ele viveu, e a sua mente, porque ele é responsável por ele. O animal nenhum, nem o grilo, nem a minhoca, nem o coelho, ninguém, nem avestruz, nem o gato, nem o cavalo, nem o cachorro, nenhum. Ele é libertado assim que ele morrer. Ele não ficará com dor. Isso não existe, ok? Essa dor física do reino dos animais, ele não leva após a morte. Não sei se me fiz entender, Beatriz. A grande diferença entre o animal, não confunda o animal com o humano. Nós, humanos, temos o sofrimento após a morte porque não cumprimos a lei de Deus. E o animal, não, ele está em evolução. Ele não está no sofrimento após a morte. Então, o que evolui o animal? O processo reencarnatório. Cada vez que ele volta aqui, o animal melhora. Mas ele não tem esse nosso sofrimento que nós queremos pôr no animal após a morte. Ok? Me fiz entender, Beatriz? Ele não tem porque ele não tem a consciência. É, isso. Ele não tem essa lembrança. Ele não tem essa lembrança após a morte. Ele está em evolução. Se ele vem aqui, ele é adestrado, ele é ensinado, é um aperfeiçoamento dele. Mas ele não tem um karma de dor e sofrimento após a morte. Ele pode ser curado, ele pode ser tratado, mas ele não leva essa dor, esse sofrimento dos humanos. Não sei se me faço entender. É diferente, totalmente diferente de nós, ok? Eu entendo que é diferente, mas eu vou buscar mais conhecimento porque Isso, eu não estou convencida. isso. Sabe, nós temos alguns conceitos ainda muito enraizados dentro de nós, que eles precisam ainda ser mudados para nós entendermos a evolução do reino dos animais e de tudo mais. Faz parte do nosso conhecimento. Eli? Correto. Olha, eu gostaria só de colocar que quando toda essa explicação que a Araci colocou, eu busquei aqui no nosso companheiro Google, segundo a doutrina espírita, porque às vezes nós ficamos em dúvida.
Então, tudo que a Araci colocou, parece que está tudo escrito aqui. Vou só ler para você. Segundo a doutrina espírita, o sofrimento animal na morte, especialmente em matadouros, é visto como uma experiência que pode gerar aprendizado e evolução para o animal, embora não da mesma forma que para os seres humanos, pois eles não possuem a mesma complexidade de consciência e não estão sujeitos ao karma ou à lei de causa e efeito. A doutrina enfatiza que o sofrimento físico, embora real, não implica em expiação ou consequências espirituais duradouras para o animal, como ocorre com os humanos. Araci foi bem clara nessa explicação. E outra coisa que a Araci já colocou algumas vezes, é sobre a carne. Tanto que quando o animal morre, a carne ela está quente, eles deixam ela esfriar, é esse momento do esfriar a carne, para que o ectoplasma, toda aquela energia que está ali envolvendo aquela carne, ela possa ser, sair exaurida daquele... Evaporada. Evaporada, porque nós nem vemos. Por isso que a necessidade de que ela fique ali parada por um período, às vezes meia hora, até uma hora, para que a carne esfrie totalmente para ser utilizada. E é nesse momento que os espíritos podem utilizar essa energia, que é o ectoplasma, e abastecer ou utilizar para fazer curas, o bem ou o mal. Como a Araci colocou em fazer uma bolha, eu faço um silo. Né? Eu já sou grandiosa. Eu não vou na bolinha, eu faço um silo imenso, onde nós buscamos toda essa energia. Isso que é importante. Tá bom? Era isso que eu queria colocar. Eu trabalhei em frigorífico muitos anos, quase 20 anos. Então, é o seguinte, quando abate o boi, ele fica, antes de ir para refrigeração, ele fica praticamente 2 horas pendurada num corredor, aonde é lavado, até diminuir aquela temperatura de quentura dele. Depois ele tem que passar, no mínimo, 12 horas para poder ser embarcado num caminhão frigorífico. Entendeu? Então, é a diferença da evaporação do ectoplasma. Então, quando ele saiu dali, ele fica, vai embora, vai para o espaço mesmo, como a Araci falou, e você pode pegar uma carne quente, é diferente de uma carne refrigerada. Então, na escala de evolução deles, eles têm o tempo da evaporação do ectoplasma. Perfeitamente. Você colocou muito bem o seu entendimento. Agora, vocês podem estudar, podem procurar, mas eu estou falando aqui de uma maneira simples e a Maria José colocou de uma maneira real o entendimento do porquê que nós podemos armazenar. Porque antes dele evaporar, nós podemos reservá-lo para fazer o nosso trabalho de socorro da energia vital. Ok? Nós chamamos de ectoplasma, mas é uma energia vital que ela é retirada e se você deixar, ela evapora novamente para o éter, certo? Para o fluido cósmico. Bom, vamos rezar então? Vamos? Estão prontos? Tá ok. Beatriz, você vai comigo buscar o ectoplasma, vou fazer uma bolha antes, certo? Pode ser, Beatriz? Vou tirar um pouco seu preconceito. Vamos comigo? Pode ser sim. Não, não é preconceito, não, é falta de conhecimento mesmo. Então tá. Então vamos lá.